Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que não poderia estar mais feliz porque estamos gravando o terceiro episódio sobre Harry Potter aqui. Você tem noção disso? Eu suspeito que seja o último, tá? Vamos deixar aqui como... Tá com medo do cálice de fogo, porque é grande, olha aí. É isso mesmo, Não, gente, tô brincando. Marido não tem medo de livros grandes, ele já leu A Sombra do Vento, de Carlos Zafón. Então, assim, não é medo de livro grande, não. Mas tem uma galerinha aí que daqui a pouco vocês vão saber quem que é que vai me ajudar a convencer o Paulinho da gente continuar gravando. A campanha. A continuar a campanha de Harry Potter. Você que tá ouvindo a gente aí, continue. Aí, a hashtag Harry Potter, irmãos.com, não pare, sei lá. Ou invente outra hashtag menor, pelo amor de Deus, quem tem mais criatividade. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol, que também é minha parceira, fã de Harry Potter e da casa mais fofa e mais fiel que tem de Harry Potter, que é a Lufa Lufa. Uma casa pouquíssimo valorizada, devo dizer, tá bom? Mas é muito amigo, né? Gente, se eu tivesse que escolher um amigo, eu não ia escolher um Corvinal, um Sonserino, não, tô brincando. Corvinal eu ia escolher um marido, tá? Mas um amigo eu ia escolher um Lufa Lufa. Ah, muito obrigada. Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com o Tan. E Tan, o seu patrono é uma lontra? Nossa, fiquei pensando por que não fiz o... Falou que você tem cara de lontra, tá? No meu pai, talvez, sei lá. O pai trono dele pode ser uma lontra. O pai trono, é. Olá, galera, eu sou o Tan e eu tô aqui com o tio Paulinho, que se tivesse um vira-tempo, com certeza teria voltado pra ligar o REC no podcast. Em vários episódios que ficaram sem REC no começo. Isso não foi hoje, tá? Hoje tá tudo certinho, hoje todo tá mundo certo, gravando. todo mundo enquanto, pode respirar, né? tá? Por favor. Eu só queria fazer um comentário à apresentação da Adri. Falou que queria ter amigos lá na Lufa Lufa, né? Eles então, provavelmente, a galera da Lufa Lufa é aquele que, assim, eu gosto de você, mas só como amigo. Você é como um irmão pra mim. É o friendzone. Olha, ouvimos uma voz diferente, porque nós fechamos o ciclo aqui dos adultos, mas Olha hoje é um isso. episódio muito especial, porque nós temos aqui o público para quem foi escrito Harry Potter, os nossos infanto-juvenis, né? Que da Quem tá aqui hora, com a gente? Vamos lá. Eu sou a Nina e eu tô com meu irmão Arthur. E ele com certeza é da Grifinória. Aê! Eu sou Arthur, tô com o Samuel, que deu uma burlada no sistema pra virar Corvinal. Pois é, né? Acusações. E eu tô aqui com o André, que se ele não fosse da Corvinal, eu acho que o Chapéu Seletor já ia precisar começar a pensar em se aposentar, hein? Né? Só de idade já dá. E eu sou o André e eu estou aqui com a Nina, que também é Lufa-Lufa, das duas que temos aqui e das muitas que temos aí fora no Brasil. Muito Olha bem! aí. Olha que programa especial! Que legal, Hoje não estão só os gente. coroas aqui falando de Harry Potter, Falei não. por ti, fale por você, por favor. Nós estamos aqui com os nossos amigos, filhos, colegas, a criançada, Próxima geração quase dos adolescente. podcasts aí, Os próximos podcasters, estamos treinando eles aqui. Daqui a pouco a gente vai apresentar eles direitinho. Mas nós estamos aqui para falar mais um pouco de Harry Potter, contar a nossa experiência de leitura do terceiro livro da série de Harry Potter. Alguns estão relendo, outros, como o Tan e eu, estamos descobrindo esse universo, né? Além dos filmes que já conhecíamos. E a gente vai contar tudo aqui. E nesse episódio é um dos mais especiais do literário do podcast irmãos.com. Dri, você tem a honra de apresentar os nossos convidados aqui hoje. Olha aí, gente, eu estou muito feliz. E assim, quando passou pela ideia, o Paulinho falou, e eu não sei porquê, gente, sempre essas ideias do Paulinho. Vamos fazer mais um podcast de Harry Potter. Ah, sim. E olha, é amor pela esposa? Não sei. Vamos, né, dizer que é assim. Vamos gravar sobre o Prisioneiro de Azkaban agora. Eu falei, na hora, eu pensei, gente, tem que ter umas figurinhas no programa. Porque a gente sempre fala, a gente já falou no Pedra Filosofal, a gente já falou no Câmara Secreta, que o livro
livro, ele serve para muitas idades. É um espectro de idades muito grande. Não o significa... espectro Patronus. Espectro Patronus. Meu Deus, é esse que dá, né, gente? Gravar com a gente mais velha. E aí eu falei, não, então esse programa eu quero trazer o público juvenil aí, os pré-adolescentes, os futuros podcasters pra gravar com a gente. Aí eu falei com a Kátia Nunes, que é do projeto das Agostinhas, que a gente já gravou podcast com ela também. Gravamos mais de um, né? Gravamos alguns bons podcasts com a Kátia. E eu sempre sigo a Kátia nos stories dela, no Instagram. E eu fiquei maluca quando eu vi a Nina com uma roupa de Harry Potter inteirinha e tudo. Eu falei, não acredito que seus filhos são fãs. E ela falou, e não só a Nina, o Arthur também, meu outro filho também é. Eu falei, olha, então seria uma honra poder gravar com eles. Então tá aqui a Nina e o Arthur, que são filhos da Kátia Nunes. E aceitaram... Da Kátia do Emerson, né? Da Kátia do Emerson. E aceitaram gravar com a gente. Estão aqui com os livros lidos. No meio de uma loucura de mudança. Estão no meio da mudança lá, mas estão com a gente aqui. Muito obrigado por participar com a gente, meninos. E também o Gustavo Borges, que grava o Jetlag com a gente. Esse eu vou te dar a honra de apresentar. Tá, o Gustavo é o que grava Jetlag. Ele tem lá meia dúzia de filhos e todos eles gostam bastante de leitura. Não chegou nos 6, não, amor. Não é todo mundo que gosta tanto, não. Não, tá mas bom. Eu e a Clarice. A Clarice Amani. É impressionante. Olha só. Fala pra ela que eu tô lendo o segundo. Precisamos gravar sobre o segundo. Ela já Diane. leu todos, mais de uma vez. Então, e o Samuel, que tá aqui com a gente, é um leitor voraz, segundo o Gustavo. Tá lendo sempre, todos os livros que a gente recomenda no literário ele lê. Fico até preocupado que tem uns que são... Não é pra tanto. Não é pra tanto. Nem tanto, mestre. Normalmente eu leio e aí sai o literário. Aí eu falo, ótimo. Ai, que legal. Que ideia. O Gustavo e a Eliane, eles assinaram o Clube Ictus, lá no comecinho com a gente também. E o Anne de Green Gables, eles receberam pelo Clube Ictus. Foi quando a Clarice começou a ler e se apaixonou pelo... legal. Eu fiquei super feliz. Eu falei, olha aí que legal, tá vendo? Os frutos, leitores. E o Gustavo falou, não, Samuel já leu todos os Harry Potter e O Prisioneiro de Azkaban, o livro favorito dele, que ele leu mais de uma vez. É isso mesmo, Samuel? Olha, que legal. Olha, é o seguinte, eu li 2 vezes a coleção, tirando A Criança Amaldiçoada, que não é tão bom. Mas você leu A Criança Amaldiçoada? Sim, uma vez. Só leu uma vez? Eu também só li uma vez, Aí eu li o 7 de novo. Aí meu pai falou que eu ia gravar em 2 semanas. E eu falei, corre! E eu tava lendo As Crônicas de Olã, livro 1. Então eu falei, não vou parar no meio. Aí eu terminei As Crônicas de Olã, li O Prisioneiro de Azkaban pra poder gravar. De novo. Então eu já li 3 vezes. Caramba, você já leu os 7 2 vezes, uau. Que legal. O Samuel tem 11 anos, né, Samuel? Isso. A Nina tem 10, o Arthur tem 14. E nós temos aqui também nosso filho André, de 13 anos. Você gravou com a gente o primeiro, né, Dé? Sim, o Pedra Filosofal. Aí o segundo você tava meio cheio de provas na época, não conseguiu gravar. E tava lendo Senhor dos Anéis também, né? Isso. E agora, com o Prisioneiro de Azkaban, estamos aqui com essa garotada. Muito gostoso contar com vocês aqui. A gente quer ouvir as histórias, a gente quer ouvir as experiências de vocês pra gente compartilhar com todo mundo aqui da leitura do Prisioneiro de Azkaban, que para muitos é o melhor livro e também o melhor filme. Olha, e eu queria até aqui já falar uma coisa que eu já ouvi, por exemplo, algumas mães falaram pra mim, porque, gente, eu sou fã de Harry Potter, assim, tá na minha cara, tá na minha camisa, eu gosto muito, na mochila, na carteira, enfim. Então, algumas mães falam pra mim, eu queria muito que o meu filho lesse e tal, o que você acha? Você acha que é legal, que é uma literatura que prende? Falei, quantos anos tem seu filho? Tem 13. Eu falei, nossa, claro, com certeza ele vai gostar. Daí a mãe vê a coleção dos livros, que é aqui, o meu box tá até aqui atrás, que é muito grande, fala, gente, mas a criança de 13 anos não vai ler todos esses livros e tal. Falei, olha aqui os exemplos. O André também já leu todos, né, André? Não é à toa que Harry Potter se trata de magia. Porque é muito mágico, né? Ler tudo de uma vez. Porque é uma leitura que nos prende, né? Uma leitura que nos engancha. Eu acho que é essa a sensação, assim. Você realmente fica conectado com aquela história. É uma leitura leve, mas muito bem escrito, que a gente entra nela e deixa se levar e vai se envolvendo e cada vez mais gostando desse universo. E isso explica muito o fandom que existe, né? Tanta gente apaixonada. O que fez os livros virarem filmes, né? Eu tava pesquisando, eu achava que esse tinha sido o último livro lançado antes de sair o filme. Na verdade, ainda tem o Cálice de Fogo. Então, quando o primeiro filme saiu, já tinham 4 livros lançados. E até então, ela tava lançando um a cada ano. Ela começou em 97, 98, 99, 2000. Aí, 2000 sai o filme. Aí ela leva mais 3 anos. Imagina os fãs, né? Esperar 3 anos pra sair o
5º livro depois. Nossa, é horrível. A vantagem que vocês têm de ler hoje é que vocês já podem ler todos na sequência, já compra o box, né? Mas a geração que acompanhou isso sendo lançado fazia filas. Nossa, imagina que agonia, de gente. dias na Então eu frente. não conseguiria ficar tanto tempo sem ler. Eu peguei o primeiro, depois de 8 dias eu terminei tudo. Olha, todos os 7? Você leu em 8 dias toda a coleção? Aham. Arthur? Cara. Eu fiquei uns dias irados, mas compensou. Comigo aconteceu isso com Percy Jackson. No primeiro livro, eu sentei, li um livro inteiro. Podia até, né, um podcast de Percy Jackson. Olha aí, olha aí. Percy o Jackson meu ele é ainda filho- mais rápido. Meu filho leu Percy Jackson e ele falou, mamãe, tem que ter podcast de Percy Jackson também. Eu falei, aí, ó. Ele falou O hoje. negócio é que tem uns 10 livros de Percy Jackson. Não, tem. Na primeira coleção tem 5, e aí tem mais 2 coleções. No da primeira coleção tem 6, lançou o Cálice dos Deuses. É, mas eu não li esse não quero ler. Não leia, é horrível. Legal. Entendi. A gente pode Olha pensar aí, sobre podemos Percy pensar. Jackson. O problema de ser uma série muito grande é, né, saber se a gente tem fôlego pra ler todos. É que é uma e série tal. muito grande. É, porque é uma série muito grande. Mas Harry Potter, né? Então você imagina a expectativa, as filas que eram formadas pro lançamento dos livros. Pra comprar A livro, galera né? comprava em inglês, às vezes sem saber ler. Teve gente que aprendeu inglês pra poder ler Harry Potter, né? Então é essa história que realmente cativa. Você entra, se conecta e consegue ler, né? Se você tem tempo disponível, você consegue ler de uma virada, assim como o Arthur fez em 6 dias lendo 7 livros. Eu acho que Gente, isso é quase praticamente um recorde. E pra quem acha um absurdo pegar fila pra ler livro, imagina sair hoje um novo iPhone. O pessoal faz fila na porta da Apple, né? Então era mais ou menos assim, né? Então foi realmente assim uma loucura os anos 2000, 2001, 2000, até 2007 mais ou menos. Sim, é antigo. Acho que vocês nem eram nascidos na época, mas foi mais ou menos essa loucura que hoje a gente vê com a tecnologia, né? Se eu não me engano, na época tinha o Orkut ainda, e assim, o livro saía em menos de 24 horas, já tinha a galera comentando o livro, Já sabe? tinha spoilers, cara. Spoilers. É muita sacanagem. E uma curiosidade é que esse ano, o filme Prisioneiro de Azkaban, eu falei, Paulinho, eu falei, nossa, você tá antenado no mundo Harry Potter, né? Porque esse ano vai completar 20 anos que foi lançado o Prisioneiro de Azkaban nos cinemas. E ele vai voltar, olha só, eu sei que no Brasil isso vai acontecer. Vai ter uma 4 de julho. pré-venda. Então, mas tem uma pré-venda que vai começar a partir, acho que do dia 25 de maio, uma pré-venda, que aí as pessoas vão poder comprar, e ele vai ser exibido somente dia 4 de junho nos cinemas. Somente. E dizem que Uau. vai ter cena estendida, eu não sei. Só que eu não vou estar no Brasil ainda, e aqui eu acho que não vai passar. Enfim, gente, vejam por mim. Mas eles também estão fazendo isso justamente pela jogada de marketing, porque tem com suspeita de ter uma série feita pela HBO. Sim, adaptando já tá cada sendo temporada. preparado. Preparada. Eu olhei lá o elenco, Já saiu o elenco? já. Oficial? Tá um desastre. É um desastre. É que não é oficial, Samuca. Calma, esse elenco que saiu é uma especulação. O Harry Potter tendo os olhos da mãe, eu já me dou por satisfeita. Nina, e você leu o livro? Como foi a sua experiência? Eu quero ouvir um pouco a experiência da Nina. Eu li, eu achei muito legal, adorei. Eu comecei a gostar de Harry Potter no Clube do Livro. Que legal. Quando eu li já o primeiro livro, eu me apaixonei. Eu queria já o uniforme, já queria a varinha. Eu tenho a varinha, eu queria virar tempo, eu queria tudo. Harry Potter. Eu também queria, mas na idade que eu tô, eu já quero os que funcionam, assim, não só de decoração. Tem uma varinha muito da hora que apaga a luz, é tipo uma Alexa. Eu queria essa varinha, mas é muito cara. E pra você, Dedé, como foi a experiência de ler? Foi muito boa de todos os livros, não só o Prisioneiro de Azkaban. Inclusive, você tava com dúvida se esse era o seu favorito ou não, né? Qual Você que é? falou, Não, o meu "Nossa." é o Cálice de Fogo. Cálice de Fogo. O próximo, nossa, só pra criar expectativa, né? A gente não vai passar pelo melhor ainda, tem outro melhor pela frente. E o meu favorito é o Enigma do Príncipe. E aí, como é que fica? Pois é, o meu favorito é Prisioneiro de Azkaban, Ordem da Fênix e Relíquias da Morte. Ih, Relíquias da Morte. Relíquias da Morte é Aí muito complica. Mas vocês acharam que esse livro, ele é mais denso mesmo do que os anteriores? Ele é mais, assim, as coisas vão crescendo mais. Conforme o Harry Potter vai crescendo, os desafios vão aumentando, a vida dele vai ficando mais complicada. Como que vocês viram essa evolução? Eu acho que foi bom porque, tipo, o primeiro e o segundo livro ainda tava numa pegada mais infantil. No terceiro livro, quando pega os Dementadores, aí depois, logo em seguida, a gente vê lá a trupe do Voldemort escapando da prisão, mesmo com aqueles bichos encapetados. Tipo, você começa a ter medo deles. O Harry lá, que a gente achava que tava ficando fortinho, ele virou um Exato. bebezinho perto do Dementador. Daí vai lá, os caras tava fugindo
tudo com facilidade. Com relação ao filme, pra fazer o filme 3 foi muito complicado. Porque primeiro que, antes de lançarem o filme 2, quando acabaram as gravações, um pouco depois, o ator que fez o Dumbledore morreu. Isso. E aí eles precisaram achar outro Dumbledore pra fazer o ator. E foi muito engraçado porque esse inovador se recusou a ler os livros pra não ficar decepcionado com as falas que não ia ter. E ele incrementou outra personalidade, basicamente, pro Dumbledore. Isso é verdade mesmo. O diretor que fez o filme 1 e o filme 2 falou assim, eu acho que eu não quero mais, porque eu não vou conseguir conciliar isso com a minha família. Que é o Chris E aí Columbus, ele desistiu. Né? E aí, nossa, deu um trabalho danado. Vários diretores foram convidados pra fazer o filme. Uns não conseguiram conciliar a agenda. Teve o ator que fez o Lockhart no filme anterior, foi convidado, mas ele tinha uns problemas pessoais lá com a galera que fez Harry Potter. Aí ele não aceitou e demorou um tempão pra eles acharem. Aí quando eles acharam, o cara revolucionou o Harry Potter, né? Nossa, o Afonso Cuarón detonou mesmo. Muito bom. Mas também o que fez os anteriores, ele virou tipo um subdiretor. Ele ajudava pra não fazer uma mudança muito drástica do nada. Virou um consultor, né? E ele mudou o tom também, né? Ele trouxe um tom mais sombrio pra série. O Chris Columbus era da aventura, Sessão da Tarde. Ele que tinha feito o Esqueceram de Mim, por exemplo, né? Então aí quando vem o Afonso Cuarón, ele já traz esse novo tom um pouco mais sombrio, que o livro já exige, né? Como o Arthur falou, vão entrar os Dementadores, vai entrar toda a raiva maior, assim, do Snape, por exemplo. Um ar mais todo pesado. Arco, Isso que você falou, Samuel, foi interessante. E eu fico o tempo todo tentando encaixar o Dumbledore no ator, que foi quem eu conheci primeiro, antes do filme. E às vezes não encaixa, porque realmente a personalidade é diferente, né? Não parece aquele cara, né? Então a gente tenta, lendo o livro... Por isso é muito bom ler os livros primeiro do filme. Sim. Mas, né, se eu não tivesse visto os filmes, talvez eu nunca me interessasse pelos livros. Então, aí, quando a gente vai pro livro depois de já ter as imagens, as personalidades na cabeça, fica difícil encaixar, né? E eu fico o tempo todo, assim, tentando desconectar do filme pra poder curtir melhor o livro. Essa foi a minha experiência mais uma vez. Eu assisti o filme 1 e o filme 2 antes de ler os livros. E eu falei, perfeito, como as pessoas não gostam? Como elas falam que não é fiel e tal? E aí eu li o livro e falei, é super fiel. Vendo hoje, o filme 2, eu gosto muito do livro, mas o filme eu não gostei. Muito. Eu acho que eles se complementam. Isso é uma coisa até que eu falei no podcast que a gente gravou do Câmara Secreta. Quando a gente assiste só o filme, a gente acha ele divertido e interessante. Quando a gente lê o livro, a gente fica, nossa, mas que fizeram com o filme, né? Aí o filme meio que dá uma estragada. Mas aí depois, quando você assiste o filme de novo, só que na sua cabeça, encaixando o livro no filme, cara, aí os dois ficam interessantes. Pelo menos essa foi a minha experiência com os dois. A única coisa que eu achei ruim, e aí não tem muito o que fazer, né? De ter visto o filme, no caso desse livro, antes... No caso de todos, né? Porque, enfim, eu não li nenhum ainda. Não ter comprado a ideia do Sirius Black ser mal. Sim. Isso porque o livro é o tempo todo. Eu falei, toda vez que falavam dele, eu falei, puxa, como eu queria estar sofrendo com essa busca do Sirius atrás do Harry, mas eu não consigo, sabe? Eu não consegui vencer essa barreira. É porque a gente já leu o livro sabendo que o Sirius Black não é aquele vilão todo que estava sendo pintado. Mas quem leu o livro primeiro, ou quem leu antes de existirem os filmes, estava lá naquela jornada. E esse cara tá chegando. Ele vai pegar o Harry Potter e parece que o Harry Potter tá vendo ele. E ele passou pelos Dementadores. Parece que ele já tá dentro do castelo. O que será que vai acontecer? E a gente que já sabe que ele não é esse vilão todo, a gente fica... Até parece, né? Para de me enganar, né? Inclusive, eu acho que, tipo, o Sirius, ele foi meio burro nesse quesito, porque ele era inocente. E ele queria mostrar pra todo mundo que ele era inocente, de certo modo. E aí ele vai lá, chega na cama do Rony, tira a cortina com um facão e fica com uma cara assustadora. Tipo, aí depois ele ataca a mulher gorda só de raiva. Gente, não tá cooperando com a imagem que ele quer passar. Então, Samuca, mas aí mas isso eu acho fantástico, sabe por quê? Porque a gente tem que lembrar que o cara tava preso em Azkaban, sem conversar com ninguém, com dementadores em cima, onde suga toda a sua energia, toda a sua felicidade. Então, é interessante que quando ele fala com o Harry pela primeira vez, o livro fala, e foi a primeira vez que ele tava usando a voz dele. Então, ele meio que esqueceu como que é um ser humano. Então, ele tava agindo mais como um lobo do que como um ser humano. Tipo, rasgando tudo lá, atacando a mulher gorda. É coisa que cachorro faz, né? Que lobo faz. Então, essa nuance eu achei muito interessante. É até legal que isso dá uma humanização pro Sirius. Porque, tipo, se ele chegasse lá todo frio, calculista, dando prova certinha que ele não era o assassino, tipo, ninguém faria isso. Não condiz com a personalidade do Sirius. Exatamente. Não condiz com a personalidade, né? Porque o que eu gosto do Sirius Black é que ele não é aquele personagem bonzinho. Tanto que dentro do próprio livro a gente vê que ele quase matou o Snape quando
eles eram adolescentes, né? Não na intenção de, você vai morrer e tal. Mas eles não gostavam do Snape, então ele... É que eles eram da Grifinória, né, Carol? O pessoal da Grifinória mas não tem muitas consequências. Foi uma piadinha que foi levada muito a sério, sabe? Exatamente. E isso também é uma coisa que é da personalidade do Harry Potter, porque ele é um cara que ele não é tranquilão, sabe? Tudo acontece com ele, sabe? Por quê? Porque ele vai atrás, né? Ele vai atrás. E aí, tanto que fala assim, não quero que você vá atrás do Sirius Black, acho que é o... Aí ele fica, por que eu vou ir atrás do cara que quer me matar? Exato, porque já sabem. Logo em seguida vai lá. E uma coisa muito importante desse livro, porque assim, a gente faz uma pesquisa com o público, o pessoal que tem canal, que tem vídeos de YouTube, sempre tem, qual é o seu livro favorito e qual é o seu filme favorito? E assim, esse livro, ele tá sempre no topo, sabe? Tanto como um dos livros favoritos, como um dos filmes favoritos. Porque o Sirius Black, por mais que ele não tenha uma duração tão grande em toda a série, se for parar pra pensar sem dar spoiler, mas ele foi apresentado maravilhosamente nesse livro. A apresentação dele é fantástica. Ele é o meu personagem favorito da coleção. Ele já tinha sido citado antes ou ele aparece nesse livro? Eu não lembro. Ele já tinha sido citado. E uma coisa muito interessante é que se não fosse o Draco, muita coisa não teria acontecido. Porque quando eles são apresentados ao Bicurso, que eu gosto muito dele, aquele hipogrifo, tem uma curiosidade muito interessante, eu falo daqui a pouco, que se o Draco não tivesse feito aquele escândalo todo por causa do Bicurso, ter dado tapa nele, provavelmente, na verdade, não teria acontecido do Harry, Rony e Hermione irem pra casa do Hagrid naquela noite, voltarem às escondidas, o Perebas, Rabicho, sei lá, corre e eles acabam entrando no Salgueiro Lutador. Então, se não fosse o Draco com aquele escândalo irritante dele, muita coisa não poderia ter acontecido. Não ia ter o julgamento do hipogrifo que, né, a gente já sabe. E o hipogrifo tem duas coisas muito interessantes. Primeiro, pra gravar o filme, eles fizeram um animatrônico. Tinha realmente um robô pra fazer alguns movimentos pra fazer o hipogrifo. E quando eles tentaram achar como vai ser esse hipogrifo, eles chamaram biólogos, veterinários pra analisar a biologia. Esqueci a palavra exatamente certa, mas... Fisiologia dele. Isso. E aí, eles pegaram como ia ser realmente, biologicamente falando. Pra montar ele, né? Porque o hipogrifo, ele é uma mistura de vários animais. Ele tem asa, né? Ele é um ser mitológico, né? Tem uma descrição dele no livro. Tem bico, né? Mas você não tem, né? Ele não tá descrito perfeitamente, né? Então, eles tiveram que pensar e fazer o trabalho que a nossa imaginação faz quando lê sem ter visto o filme, né? Isso. Eu só acho engraçado que, nos livros, o hipogrifo, assim, é bonzinho, sendo que nas histórias, assim, da mitologia, ele é um bicho que gosta de torturar as vítimas antes de matar. Mas são as vítimas que não prestam, assim, reverência. Não, ele é um bicho sádico mesmo, ele gosta de matar. Ai, que ódio. Isso eu não sabia, não. Agora, uma coisa que eu achei bem legal, hein? E eu não sei se foi planejado ou se a Rowling só pegou um material que tava, assim, meio que no jeito pra ela. O Salgueiro Lutador foi explicado nesse livro, né? Foi. Ele já é um personagem do livro anterior. Ele aparece aqui de novo, e aparece de um jeito bem legal. E ele é explicado, inclusive, o porquê que ele tá lá e tudo mais. A minha pergunta é se tudo isso já será na cabeça da Rowling quando ela tava escrevendo o livro anterior, ou não. Acho que, assim, a menos que eu não tenha visto alguma entrevista, acho que nunca vamos saber, não. Acho bem provável, tem muito pouco caso de foreshadow no Harry Potter. Se você for ver o One Piece, você pode ver que no primeiro episódio tem um negócio lá do final. Em Harry Potter raramente tem esse tipo de coisa. Não, tem uma teoria que eu acho muito interessante. Os obstáculos que o Harry tem que passar numa pedra filosofal pra chegar realmente na pedra são 7 obstáculos e cada um demonstra um livro. O primeiro ele tem que passar pelo fofo. E no livro 1, o Hagrid é muito importante. O Hagrid que vai buscar ele na casa dos tios, o Hagrid que leva ele na estação, o Hagrid que leva ele no barco, o Hagrid que pega o ovo lá do Norberto. Ele tem muita importância. No filme 2, já tem o Visgo do Diabo lá. É uma teoria muito interessante, realmente. De que ela pensou já muita coisa desde o princípio, né? Sim. Eu acho. Inclusive, as próprias... É que, assim, no livro 7 tem muitos elementos que quando eu cheguei no livro 7, eu falei, caramba, isso eu já tinha notado no Pedra Filosofal. Que ela já tinha falado desde o primeiro. Eu falei, caramba, que loucura. Eu não sou escritor, nem nada, mas pela experiência de leitor, a gente vê que muita coisa a pessoa já pensa, algumas coisas ela já pensa e outras ela dá sorte mesmo de achar uma explicação
explicação lá na frente que faça sentido, né? Então essa do Salgueiro Lutador, ela pode ter colocado simplesmente como uma árvore mitológica que tá lá também, inspirada em Senhor dos Anéis, e de repente ela pensa, não, eu posso dar um sentido pra ela pode estar protegendo alguma coisa além do castelo, pode ser algo diferenciado que eu vou encaixar aqui, e funcionou muito bem, né? Mas ouso a dizer aqui, eu quero ouvir a opinião dos meus amigos, jovens que estão desbravando esse mundo agora, que eu acho que o Vira-Tempo, ela inventou, quando tava escrevendo esse livro, pra dar um final super legal, e o Vira-Tempo não voltou mais. Não ele teve não volta? mais. O Vira-Tempo quase estragou esse livro. É verdade. Volta sim. Ele volta, mas não é canônico, Samuelzinho. O que acontece? O Vira-Tempo, no final do livro, a Hermione entrega o Vira-Tempo pra Minerva, porque, enfim, ela fala que o mapa do Maroto vai ser muito útil. O Vira-Tempo já não vai ser tão útil, tô aqui, devolvo, né? Pra você, enfim. E aí ela devolveu pra Minerva, e a Minerva, ela entrega o Vira-Tempo pro Ministério. E aí acaba. Não tem, assim, dando um spoiler já mais pra frente, o Vira-Tempo, ele simplesmente não é nem mencionado mais nos Mas livros. quando que ele é mencionado? Ah, ele é mencionado na Criança Amaldiçoada, né? Ele é mencionado no 5º. Tem uma parte, sem querer dar spoiler, tem uma parte que encontram muitos Vira-Tempo. Ah, sim, encontra no Ministério, né? Não, mas o Vira-Tempo mas o ele só famoso... é encontrado, mas não é utilizado. Não, mas daí tem uma explicação porque não aparece depois. O Vira-Tempo é o famoso Deus Ex Machina que tem que tirar da história, senão você resolve tudo com É ele. muito forte, né? É, tipo Dumbledore. Ele vive desaparecendo, aparece, você não sabe mais onde ele tá. O Gandalf em Verdade. Senhor dos Anéis. Tem que É aquele tirar. personagem que ele pode fazer assim, salabim, pim, pim e pronto. Já Exato. resolveu muita coisa. Tipo, no segundo Exato. livro deu um maior medo do Gandalf lá, que ele acabou se complicando todo. E o Vira-Tempo também tem um problema, que toda história que envolve viagem no tempo tem, é de deixar brechas soltas, né? Porque se você começa a analisar muito assim, tipo, ele consegue ver ele mesmo conjurando o patrono, mas ele não consegue ver outras coisas que aconteceram ao mesmo tempo também. Por que ele deveria voltar se a coisa já teria acontecido, sabe? Esse tipo de coisa que se você começa a colocar na conta, não funciona. Normalmente, quando tem viagem do tempo assim, a explicação que é usada é porque, tipo, tá na linha temporal que ele teria que voltar no tempo pra consertar a linha temporal. Se você for assistir lá o Flash, na primeira temporada, a série do Flash, que o Dr. Wells, ele volta no tempo lá, e aí acaba que aconteceu aquele rolo, eu não lembro o nome do cara, que era o avô do Dr. Wells se mata. Mas peraí, se ele se matou, o Dr. Wells nunca ia ter existido. Se ele nunca ia ter existido, ele não ia ter se matado. Não faz aí sentido. Você fica, Esse é o famoso paradoxo do avô, né? Porque quando envolve viagem no tempo, você tem que sempre definir tem. as regras de como a viagem no tempo é usada naquele universo, naquele contexto. Não dá pra pegar a viagem no tempo de Harry Potter, a do De Volta pro Futuro, a dos Vingadores, ou a da série Dark e tentar encaixar tudo. Cada um vai ter suas regras e tal. E tem que fazer o que se chama de suspensão de descrença, né? De entender que, não, tá bom, é fantasia, não vou ficar buscando picuinha aqui, porque se você for colocar matematicamente as situações, não vai fazer sentido. Então, assim, a gente vê, desfruta a história e tal, tira o vira-tempo da história pra poder continuar, senão tudo vai ser resolvido voltando no tempo e corrigindo, né? Mas eu gostei muito do jeito que o Vira-Tempo é, tipo... Eu pensava antes que era tipo uma bolinha assim, com uma ampulheta dentro, e você virava como se fosse pra mover o relógio pra encaixar a hora certa. E aí, não, é todo um esquema lá, eu achei muito legal o jeito que ele foi retratado. A parte visual é fantástica, a parte visual é demais. E o Dumbledore, como sempre, passando pano pra criançada. né? maravilhoso. Então, maravilhoso. não, eu não sou muito fã assim, não, né? Ah, acabaram de ferrar a linha do tempo, meus garotos. E de novo aquilo que eu falei nos dois livros, né? Os adultos são muito inconsequentes. A professora teve a brilhante ideia de, nossa, temos uma aluna tão dedicada, vamos deixar ela fazer 2 vezes ou 3 vezes o mesmo curso. E vou dar na mão dela um aparelho que pode mudar a história da humanidade. Mas quem se importa? Ela é dedicada. Uma menina de 13 anos, gente. Pois é, Mas né? ela é tão boazinha, ela nunca tá em nenhuma enrascada aqui na escola, né? Nunca tinha entrado numa enrascada. Tipo, 2 livros, né? Já passou. O que ela mais fez junto com os amigos foi se meter em enrascada, né? Mas, ó, passando um pano aqui pra J.K., tem muita coisa que, por exemplo, é que a gente acaba confundindo algumas memórias, tanto com o filme quanto com o livro, mas o livro, ele é muito redondinho e
E, claro, se você for esmiuçar bem, você vai encontrar alguns furos, né? Que a gente já até comentou sobre isso nos livros passados. Mas, por exemplo, no livro, o vira-tempo ele é utilizado por quê? Porque na história, dentro da história, tanto o Bicurso morre e o Sirius Black, ele tá pra receber o beijo do Dementador pra morrer. Mas, tanto no livro, eu não lembro como é que tá essa parte no filme, mas no livro, ele não fala que o Carrasco corta a cabeça do Bicurso. Fala que escuta um barulho. Mas no filme também, né? No filme você também só escuta o barulho. Você vê o vulto, assim, de trás e não vê o que tá acontecendo. Só vê o Carrasco passando com a foice, assim. Eu lembro dessa cena. Tanto que eu tava na expectativa dessa cena no livro, porque eu falei, como que eles vão fazer pra passar toda a sensação que passou no filme? E eles fizeram igualzinho. Cara, é muito legal, porque o livro copiou bem o filme, tá? Copiou bem. E aí o Vira-Tempo, ele confirma todos os eventos que aconteceram, todos. E eu fiquei até meio angustiada, porque o livro ele é muito mais redondinho, sabe? Ele é até mais simples na questão de voltar. Eles obedecem às leis. O seu outro eu não pode te ver, você não pode mudar nenhum acontecimento. Então, essa lei é muito bem respeitada. Aquela cena da Hermione jogando pedra na janela. Não Harry. tem nada a ver, cara. Não, totalmente inventado. Desnecessário. E outra coisa que, por exemplo, existe uma lei muito forte que o bruxo, o mágico, menor de 18 anos, 17 anos, ele não pode fazer magia de jeito nenhum no mundo trouxa. Ele não tem autorização. E como é que começa... Luzinha. Então, como é que começa o filme do Prisioneiro de Azkaban, Arthur? O Harry lendo o livro embaixo da coberta com uma a luzinha da vara. Pois eu fiquei pensando, será que Lumos é tudo bem? Tipo, é só uma luzinha? Esse pode, Mas né? no livro não, o livro é uma lanterna que fala. É uma lanterna, no livro é uma lanterna. Inclusive, eu separei aqui pra ler a parte que ele tá escrevendo a redação debaixo da coberta. Eu achei muito interessante aquela redação. Eu vou ler ela aqui, é muito boa. Pode ler. Os que não são bruxos, mais comumente conhecidos pelo nome de trouxas, tinham muito medo da magia na época medieval, mas não tinham muita capacidade para reconhecê-la. Nas raras ocasiões em que apanhavam um bruxo ou uma bruxa de verdade, a sentença de queimá-los na fogueira não produziu o menor efeito. O bruxo ou bruxa executava um feitiço para congelar chamas e depois fingia gritar de dor enquanto sentia uma cócegazinha suave e prazerosa. De fato, Gwendolyn, a esquisita, gostava tanto de ser queimada na fogueira que se deixou apanhar nada menos do que 47 vezes, sob vários disfarces. Olha aí, que interessante. Isso é muito legal, né? Porque conversa com outras coisas, né? Esse contexto que é dado, muito né? Muito bom, cara. Gente, eu queria falar assim, eu sei que a gente não vai contar a história, né? A gente já contou todinha, já tá contando ela. E a gente nem avisou que ia ser com spoilers, mas já contamos. Até nos outros vídeos já foi. 20 anos de filme, eu esqueci né? de perguntar se podia falar spoiler. Já foi. Pode. Tem uma coisa que me incomoda desde o início, viu? Desde o primeiro livro. E olha que me incomoda mesmo estando dentro do universo do Harry Potter. A família dos Dursley lá e o núcleo do Draco. Eu acho esses dois núcleos muito caricatos. Assim, caricatos muito além do que deveria ser dentro do Harry Potter mesmo, da história, eu digo. E me incomoda, assim, como leitor. Eu acho que foi um pouquinho demais nos dois. Os Dursley eu até acho que ficou meio forçado toda aquela trama. O que eu acho engraçado é que, tipo assim, eles vai lá, sofrem um bocado por causa do Harry, ficam bravos pra caramba, aí depois o Ministério vai lá, acalma, desfaz tudo. Ah, não, tudo bem, o Harry pode voltar pra casa. Pode voltar. Não vai acontecer nada. Mas ele tem que passar as férias em Hogwarts. Mas tudo bem, volta pra casa, fica tranquilo. Agora, o Draco é aquela inimizade de escola, sabe? Você fica assim... Mas não é muito forçado? Vocês que estão na época escolar aí, realmente tem uma galera tão caricata desse jeito? Cara, assim, tem um ou outro na minha vida que foram assim, mas não tanto, acho. Então, outro dia eu fui no cinema e tinha lá um grupinho de adolescente que eu... Putz, olha... Não, mas de você perseguir isso, sabe? É a motivação da minha vida, sabe? É fazer isso. Existe. Existe. O cara é puro sangue. Ele é um bruxo de uma família super rica. O cara é rico. Isso já é motivo então, pra ele ser ele é rico. Ele é puro sangue. Não tô falando que todo rico faz isso, tá, gente? Por favor. Mas assim, eu acho que ele não tinha... Ele é filho único. Provavelmente não tinha atenção do pai. Não devia ter atenção da mãe. O pai batia no elfo. O pai batia no elfo doméstico de casa. Então ele não tinha referência de vida. E ele não tinha o que fazer. Essa era a real. Ele não tinha o que fazer.
não só ele, o núcleo todo, né? O pai, Goyle, como é que chama os dois lá? Esqueci o nome do Crabbe menino. e o Crabbe e o Goyle. Crabbe e o Goyle. Mas é que o Crabbe e o Goyle, eles são meio bobonzão, assim, né? Inclusive, o Draco, eu acho que nos primeiros... Acho que até o livro 6, o Draco é um personagem que você fica com raiva dele. No livro 6, você começa até a ficar com um pouco de dó, às vezes, mas é um personagem que você morre de raiva. Agora, no filme 7, ou livro, não sei como tá no filme, não assisti ainda, você já começa a falar, não, eu pensava que era assim, mas ele era só um cara que não tinha a mínima referência e tentava aparecer. Ele não é o vilão. Começa a humanizar um pouco mais ele, né? Mas a gente tem que esperar que ele não chegou lá ainda. Segura. Mas vilã mesmo é a Tia Guida, gente. Não. Nossa, não. O livro já abre com a Tia Guida. A Tia Guida fala, como é que é aquela escola lá, Harry Potter, que você Dri, tá? e você sabe que a atriz é a mesma que fez a diretora Trunchbull, né? No primeiro Matilda. No original, né? Nossa, é verdade! É sério? Eu não lembrei, não sabia, não. Nossa! Que girava a criança Muito pelo bacana, cabelo, né? E rodava pela cerca. Não, e essa cena da Tia Guida é muito interessante porque eles fizeram ela inflar de verdade. Ela vestiu uma roupa com maquiagem. Ah, bom. E ela inflou de verdade. E aí puxaram a corda pra ela flutuar. Pô, Paulinho. Sabe o que eu lembro, cara? Assim, ó, talvez o Tan lembre disso. Tinha uma novela que passou no Brasil, que teve um remake depois, mas não foi tão chocante. Que uma mulher, ela começava a inchar no meio da rua, inflar. Dona alguma coisa. Não é Dona Gorda? Eu não vi a novela. Eu também criança, não, tenho mas essa eu referência. lembro de eu chegar na sala e ver aquela mulher explodindo no meio da rua, e aquilo ficou marcado na minha cabeça, que parecia que meus pais estavam assistindo o Jornal Nacional, sabe? Eu falei, Dona Redonda. Dona Redonda, isso? que essa mulher explodiu? Pra mim, me lembrou a personagem lá do Fantástica Fábrica de Chocolate, acho que é a Violeta, Pois né? é. Que ela infla. Legal. É isso. Mas tá dentro do núcleo. A Adri tá querendo puxar, eu já percebi, ela tá querendo puxar a história. Não, mas pra é contar como começa o livro, né? Ainda sobre essa cena, eu assisto basicamente todos os filmes de Harry Potter em avião. E eu não viajo muito, então eu tô no meio do quarto. Muito bom. Gente, eu vou precisar conversar com o seu pai. Muito sério. Mas aí eu assisti no avião e eu lembro de já ter lido o livro 3. E aí eu li, e aí, tipo assim, do nada, tá ali a Tia Guida, não sei quem é, do nada ela vira um balão. Eu achei que passou muito rápido essa parte. No filme? Não pegou aquela sim, toda aquela raiva que você Sim. sente Vai nela. construindo, o livro constrói bem melhor. É que também não dá pra perder muito tempo, né, numa cena dessa com tanta coisa pra acontecer, mas realmente Exatamente. o segundo capítulo do livro é dedicado a isso, você vai pegando raiva daquela mulher. O que essa mulher tá fazendo? Mas que Gente, pessoa sem noção, né? Ao menos que eu esteja enganado, a Tia Guida só aparece aí. Ela não é citada, não fala mais nada sobre ela a partir do livro 3. E nem antes do livro 3. Porque é personagem É só secundário, né? aparição, né? Foi mais por causa da cena mesmo, pra gente entender a dinâmica da família, né, do Harry. Uma cena que no livro eu gostei muito. No filme, depois que eu assisti, eu percebi que não tinha. Aquela cena lá que o Harry estuda na Florian Floriscute, um negócio assim, daquela sorveteria que ele senta na calçada e tem sundaes de graça a cada meia hora. Ele encontra Muito o Rony bom, e a Hermione lá, eles conversam lá. Não tem. Mas é porque ele foge da casa dele e ele pega o Noite Bus. E olha, gente, Noite Bus tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Tanto Sim. no Legal livro. demais, assim. Cara, é animal o Noite Bus. E é muito engraçado que, tipo, o Harry tem uma cicatriz de raio na testa. E ele tentando esconder. E o motorista fala, acho que eu te conheço. Mas vambora. Ulau. Peraí, quem é você? Você parece uma pessoa, eu acho que eu te conheço. Não, mas Aí vambora. não, eu sou o Neville. Eu sou o Aí Neville. ele, Já ouvi esse O nome. Longbottom, né? Então, e aí ele vai ficar no hotel, né? Ele fica, acho que 2 semanas no hotel, 3 semanas, né? Eu não lembro quanto que Uma ele coisa fica. que eu não gostei. No livro, é no que filme é um dia só, No né? livro, eu acho que ele falou que... Eu não lembro dele ter falado isso, mas no filme ele falou que foi muito legal quando ele fez a tia virar um balão. Foi muito divertido e engraçado. Pelo menos, no momento, tava falando que ele tava tenso, inflado, de raiva, saiu correndo. Quando ele chega na rua, ele começa a bater um desespero. Não sei pra onde eu vou pra Azkaban, não sei se eu vou pra Azkaban. Nos filmes de Harry Potter, eles têm muita dificuldade de retratar a personalidade do personagem do momento. Tipo, até virou um meme, tipo, tem mais de 100 milhões de visualizações. No livro do Cálice de Fogo tá escrito: Dumbledore disse calmamente. No filme, o Dumbledore tá gritando com o Harry. O André sabe essa frase, como que é, Dé? Did you put your name in the fire? Pois é, isso também aconteceu naquela cena lá na Casa dos Gritos, que o Lupin fala assim, eles merecem saber a história inteira, Sirius. Aí o Sirius,
Sirius. Tá bom, mas vai rápido. Eu quero cometer o crime pelo qual eu fui preso. Assim, tecnicamente, ele foi preso por matar 14 pessoas, né? O Pedro com 13 em volta, né? Não só o Uma Pedro, explosão. pois é, mas tudo bem. Só que no filme, ele grita, ele fala assim, eu esperei 12 anos! Ele vai lá, morto de raiva. No livro, não. Aí ele só sentou e falou assim, tá bom, mas seja rápido. Quero cometer o crime pelo qual eu fui preso. Mas isso aí são os atores, né? É adaptação. Licença poética, é isso aí. Então, mas isso que o Arthur falou é muito importante, porque, por exemplo, no filme, eu acho que a intenção foi realmente eles criarem a personalidade do personagem e aí eles se mantiveram fiel a essa personalidade que eles criaram para o filme. Mas nos livros, tem muita coisa diferente. Por exemplo, tinha muita fala que era da Hermione no filme, mas quem falou no livro foi o Ron Weasley que falou, sabe? Por quê? Porque daí o Ron, ele quer passar aquele papel de bobão, sabe? De comilão, de briguento e tal, engraçadão. E aí tem umas frases super interessantes, super inteligentes que ele falou, mas aí no filme coloca o quê? Na boca da Hermione. Porque a Hermione tem essa personalidade, o estereótipo da inteligente, da que resolve tudo e tal. Mas então, gente, quero saber da experiência então da leitura do livro. Pra vocês foi bem legal, curtiram, a maioria de vocês leu muito rápido. Eu li em 20 dias, digamos assim, com calma, devagar e tal, absorvendo, curtindo a aventura. Vocês leram muito rápido em geral, né? Porque estavam lendo todos os livros ao mesmo tempo, mas mesmo assim deu pra curtir bastante, né? Deu pra, às vezes até mais, até intensamente aproveitar esse momento, né? Como é que foi pra você, Dedé? Foi muito boa. Tanto eu quanto o Dan, a gente leu o terceiro livro especificamente muito rápido. O Dan, acho que leu em 3 dias, ou coisa assim. E eu li, eu acho que em 1 semana. E é legal que você sempre comentava, né? Nossa, isso aqui é diferente do filme. Ah, isso aqui é diferente. Porque eles viram todos os filmes primeiro, e aí depois é que foram lendo os livros. E foi muito curioso também, né? Ver, porque daí ele sempre comentava, né, Dedé? Nossa, isso aqui não foi assim, né, mamãe? Isso aqui foi de outro jeito. Nossa, por que fizeram tinha assim? Que falar longe do papai, porque o papai não tinha lido ainda. Eu falei, não, nada de spoiler. Conversa longe de mim sobre o Harry Potter. Agora, hoje, na hora do almoço, que todo mundo tava literalmente, né, na mesma página, todos tinham terminado o livro juntos e tal, e a gente pôde conversar um pouquinho mais sobre as coisas do livro, né? Mas uma diferença entre o livro e o filme é que quando você lê sobre o Dumbledore no livro, você não lembra do Dumbledore. Você só lembra dos óculos de meia-lua que estão no nariz dele torto. Pois é. O nariz torto. Aquela caligrafia curvada que descreve no livro. E dá muita dó, né? Como eles não apresentam direito os marotos, né? Pois é, do então. filme, E a né? criação Muito pouco do sobre os mapa, marotos, mas... tudo. Também não dá, gente. Temos que entender que não dá pra apresentar tudo. Aluado, rabicho, almofadinhas e pontas. Pronto. Eu curti. E eu não lembrava quem eram eles, assim. Eu só lembrava de um deles que, enfim, não quero estragar tanto, assim. Antes que vire moda, eu anuncio. Eu sou fã dos marotos. Então, eu também. legal. Tem gente que fala assim, o trio de ouro, Harry, Ron e Hermione. Trio de prata, eu acho que é Gina, Neville e Luna. E trio de bronze, Tiago, Sirius e Lupin. Mas eu sou fã mesmo de Fred e George Weasley. Desculpa, viu? Não. Mas eles não são trio. O concurso pra mim é o duplo. Não, só Mas, eles ó, dois e o Dino. Mas uma outra curiosidade que eu acho muito importante falar, pelo menos na minha opinião, de novo, é que quando você só assiste os filmes, você fica com muita raiva do Thiago Potter e, de certa forma, do Sirius Black e também do Lupin. Porque fica parecendo que eles são bullies, que eles só pegam no pé do Snape, que não sei o que tem, não sei o que tem. Quando você lê os livros, você vê que eles faziam palhaçada, brincadeira com todo mundo, eles eram muito inteligentes, faziam bagunça com todo mundo. E o Snape, eu acho que ele tinha esse ranço guardado no coração, enfim, né? Por conta de outras coisas que eu não vou falar, porque aí é spoiler. Mas aí ele ficava muito bravo e ele era extremamente estúpido de graça com o Harry e de graça com a Hermione, muito de graça, várias vezes, sabe? E aí você fica, cara, eu não estou falando que eu sou a favor de bullying nem nada nem disso, mas muitas vezes o Snape, ele é um cara muito insuportável que daí, pra sobreviver a esse cara insuportável, o pessoal fazia piadinha com ele, né? Mas, gente, lembrando que a pegadinha ali com o Salgueiro Lutador não foi legal. O que acontece? Apesar de você estar rindo enquanto conta. Mas não foi legal. Porque o Salgueiro Lutador é uma árvore que luta, né? Como diz o nome, ela bate. E não aí, é uma escola de samba, o Snape falou pro... Você perdeu, Snape Adri, você perdeu a piada. Ai, Uma escola de samba, Salgueiro, entendeu? nossa, eu nem pensei nisso, amor. Mas o... Passou alta demais, né? Passou. Mas o Snape,
Snape, ele tinha curiosidade pra entrar na Casa dos Gritos, né? E o Salgueiro Lutador, ele protegia a entrada da Casa dos Gritos. E aí o Sirius fala, pra você entrar, você tem que apertar nesse nozinho aqui, você tem que apertar aqui, né? Na árvore. Dá um tapa na árvore, sei lá o quê. E aí, o que a árvore fez com ele? É um Salgueiro Lutador, né, gente? Apertou o botão do chute, né? Chute baixo. Sempre que eu penso no Salgueiro Lutador, eu penso na planta do Plantas vs Zombies. Olha aí. Boa, Eu penso lá no Barbárvore, porque tudo do Harry Potter é do Senhor dos Anéis. Oh, yeah. Ô, Nina, e qual que é seu personagem favorito desse livro? Desse livro, o Lupin. O Lupin, olha ele aí, é muito não falamos do fofo. Lupin. Desse um livro, personagem bom o Lupin mesmo. é muito bom. É o melhor professor que tem. É verdade. Com certeza. De longe é o melhor. Ô, Nina, por quê? Primeiro, ele é o melhor professor que eu já li. Que eu já li em livro. E só aparece ele, né? Infelizmente. Melhor porque gosta dos alunos, você diz? Ele gosta dos alunos, ele fez brincadeirinha algumas vezes. Gente, é o melhor professor que tem. Não é aquele professor que fala, faz isso. Não, ele te fala, vamos, bora fazer, vai ser legal. Encorajando os alunos. Exatamente. Continua sendo uma ordem, você tem que fazer isso, mas ele faz com que seja divertido. Se fosse, talvez, o Snape fazendo isso, por mais que seja a mesma coisa, o jeito dele não ia cativar os alunos do mesmo jeito. Tanto que quando o Snape substitui o Lupin, né? Foi horrível. A aula do Snape é totalmente diferente do Lupin. Sim. Se ele fizesse exatamente a mesma coisa que o Lupin fez, só o jeito do Snape ia estragar a graça. Cara, e a aula é muito criativa, né? A aula do bicho-papão é muito criativa, do ridículo. E ele é incompreendido e injustiçado também, né? Por isso que a gente fica também triste, porque se coloca no lugar dele, né? Um cara tão legal, que tava preocupado com todo mundo, cuidando de todo mundo, acaba sendo injustiçado. Tem uma entrevista com a Rowling, eu não sei onde ela disse isso, mas a Rowling disse que o Lupin é baseado em pessoas com problemas mentais, que às vezes podem ser pessoas muito legais, só que o pessoal fica meio, tipo, sai pra lá. Fica com preconceito, né? E que precisa de ter o tempo dele, né? De descanso também. Afastado um pouco de toda a multidão e tal, né? Nesse livro, nós somos apresentados a Cho, né? Que vai crescer na história. Você já vê que rola um flertezinho aí e tal. Então, Ela promete, né? eles estão virando adolescentes, começa a despertar algum interesse e tal. E o então... próximo é quando começa, né? Que casa que ela é mesmo, Paulinho? Corvinal. Corvinal, Tem umas pessoas que é Corvinal e eu não entendo. Ah. Tipo, não mostra nada que elas são inteligentes nem nada. É Só porque fala inteligentes Corvinal. normalmente ficam na miúda, assim. Mas sabe? também achou tem um desenvolvimento terrível. Tipo, não dá pra ter nenhum afeto por ela. É o pior desenvolvimento de personagem. No livro eu imagino que ela vai aparecer mais. Aliás, tem a primeira aparição do Cedrico, né? É a primeira vez que ele aparece. o Ele é Cedrico. Lufa-Lufa, né, Carol? Sim. Não, então, no momento que aparece o Cedrico no livro, aquele jogo de quadribol, né, que ele tá quase pegando o pomo, e aí o Harry vê os dementadores. Ele é treinador do Lufa-Lufa, né? Treinador não, ele é capitão. Ah, ele é capitão, isso. E aí o Harry cai na vassoura desmaiado e ele pede pra anular o jogo, que não foi justo e tal. No filme, não. No filme é outro menino qualquer aí que cai um raio na cabeça do pobre do coitado. Aí ele cai no chão e o Harry desmaia. Então ninguém pegou o pomo. Ninguém pega o pomo. Que dá pra entender isso, eu não sei o quanto que a Rowling tava inteiramente dedicada ao filme, por exemplo. Mas pensando que o roteiro dos filmes estava sendo escrito enquanto os livros estavam sendo escritos também, né? Então alguns personagens talvez não estavam sendo apresentados da maneira que... Mas tem outra também. Nesse livro, o campeonato de quadribol, ele é muito, muito intenso e muito importante pra história como um todo. Eu não revi o filme, porque eu gostei demais do livro e eu prefiro ficar com memória do livro em vez do filme. Mas eu tenho a impressão, da época que eu vi o filme, que o campeonato ele não ganha tanto protagonismo quanto no livro. Cara, é muito legal Não o quadribol no livro. Nossa, muito legal. Todo livro o tem Lino Jordan. episódio, Meu né? esporte favorito de todos. É muito, muito, muito bom. E não foi você, Dri, que falou no primeiro que, nossa, essa parte era meio chata e tal? Foi você ou foi a Carol que falou isso? Eu, na parte do quadribol, eu dou uma brisada, assim. Ah, cara, a narração Essa do também? Lino Jordan é maravilhosa. boa. E a McGonagall Pois é, brigando né? A com ele, McGonagall. cara. faz Não, com esse ele, é muito bom, realmente sabe? foi melhor que os anteriores, É muito assim. bom, Porque eu você gosto já muito. começa a focar mais nas pessoas do que nas regras do jogo. Você fica pensando muito nas regras do Sim. jogo, você fica pirado, é muito né? legal. Eu gosto. Se você gostar muito de quadribol, eu indico muito quadribol através dos Através séculos. dos séculos. É muito, muito bom. E falando sobre a Gina, no filme e no livro, a Gina só tem uma fala, que acontece no mesmo momento, mas a fala é diferente.
diferente. Ah, é? É sério, a fala é diferente. Quando o ataque à mulher gorda. No livro, o Harry, o Rony e a Hermione estão lá na frente, veem o que acontece, aí a Gina chega e fala assim, o que aconteceu? Aí eles explicam. No livro é o oposto. Eles chegam, aí eles falam assim, o que aconteceu? Aí a Gina fala assim, é a mulher gorda, ela sumiu. É só isso. Acabou a Gina. Que dó da Gina, acabou com a Gina, né? Pobre da Gina. E no filme anterior, né, no livro anterior, ela tem uma maior importância ali, e nesse filme... Talvez aí isso pode ser um indício de que a J.K. Rowling não sabia a importância que ela teria no futuro, né? Porque senão daria um pouquinho mais de protagonismo pra ela anteriormente, né? Mas enfim, as coisas estavam sendo construídas. Mas olha só, falando um pouco do final, né? Já encaminhando pro final, eu achei uma lavada de alma tão grande, o final, de como... Porque tá certo, eu concordo com o Tan, o Weasley é muito caricato. E o jeito que a J.K... E olha que a J.K. pegou leve com a família Dursley dessa vez, né? Que a família Dursley, ela é muito caricata e tal, concordo com o Tan. E a J.K. pegou bem leve mesmo, né? Porque o primeiro e o segundo, a J.K. detonou com os Dursley, né? Apesar dela ter detonado com a Guida também no começo. Mas o jeito que o Harry fala no final com o Sr. Dursley é um lava boa, muita né? alma, Você percebe que ele tá crescendo, né? Ele virou adolescente respondão agora, Adri. No começo do livro, fala que os Dursley compraram uma TV na cozinha pro Duda ficar mais perto da geladeira enquanto ele assiste. Muito engraçado. Que maldade, né, gente? Mas muito bom. Eu acho que é isso, né? Essa foi a nossa experiência de leitura do terceiro livro da série Harry Potter. Agora com as impressões dos nossos leitores infanto-juvenis, da nova geração de leitores que estão devorando os livros. Que isso sirva de inspiração para outras crianças, adolescentes que nos ouvem também, como o Samuel, né? Tá sempre ouvindo nossos episódios, que possam querer ouvir, entrar nesse universo também. A gente sempre fala que Harry Potter é uma boa porta de entrada, porque é uma leitura mais cativante, uma leitura simples, envolvente, que pode te fazer entrar nesse universo da leitura e fazer você querer ler mais, né? Vocês não pararam em Harry Potter, né? Alguém aqui só leu Harry Potter e parou? Eu tô terminando a segunda coleção do Percy Jackson. Percy Jackson. E você, Nina, o que você tá lendo agora? Eu não lembro. Mas é que eles estavam numa mudança, tiveram que guardar todos os livros numa caixa, né? E você, Samuel, o que você tá lendo agora? Eu tô lendo As Crônicas de Olã. É muito, Crônicas de Olã. E você, André? Eu comecei anteontem a Viagem do Peregrino da Alvorada das Crônicas de Nárnia. Olha aí, ó. Ninguém tá preso em Harry Potter. Tá todo mundo lendo outras coisas muito legais. E você, Paulinho? Você tá lendo o quê, Paulinho? Eu não posso contar agora, porque é spoiler. No final do programa a gente conta. Na volta a gente conta. Muito obrigado por gravarem com a gente, por dedicarem esse tempo gostoso, que a gente quis ouvir vocês mesmo. A gente já falou muito de Harry Potter aqui, a gente queria ouvir vocês falando. Tenho certeza que quem está ouvindo também está curtindo muito esse episódio, então obrigado, meninos. Tá, mas eu queria, antes de terminar, eu queria ouvir só o Tan e o Paulinho agora falar. Tá ficando melhor Harry Potter pra vocês? Vocês gostaram bastante? Fala, Tan. Esse é o meu livro favorito dos três. Eu gostei, obviamente ele tá muito mais maduro, e eu acho que a maturidade dele tá acompanhando muito bem a idade do Harry, dos três, né? E o livro vai ficando bem mais interessante. Eu acho que a Rowling, ela, já falei até no episódio, né? Ela consegue traçar uma linha mestra, assim, na obra como um todo, e até conhecendo a história do livro, assim, do livro que eu digo de composição, da luta dela pra ser publicada e tudo mais, eu acho surpreendente ela não ter se perdido nisso, ou ela realmente ter tudo encaixadinho assim até, não sei se vai até o final, acredito que sim, mas assim, é um livro bem gostoso. Eu confesso que eu devia ter dado uma chance a ele mais cedo. Eu tenho muitas memórias em 97 de ter colegas, né, ex-colegas da faculdade, lendo isso na época de publicação. Uau. Eu vivi a época em que os livros estavam sendo lançados antes de ter filme, e eu via as pessoas com cara enfiada naquela capa clássica, e eu nunca dei muita bola, porque eu achava a capa muito infantil, tinha muito preconceito no sentido não do cristão que a gente tinha, aí a Adri tinha aí e mudou, mas no sentido de que esse livro aí é muito infantil. Devia sim ter dado uma chance antes. Ele ainda é um livro infanto-juvenil, né? Tenho outros livros mais que me cativam
emoção, mais vontade de ler. Mas assim, pra ser um livro de descanso, muito bom. gostoso. Não foi um livro Como que eu li livro de correndo, não. Eu descanso. li mais ou menos um capítulo por dia também, então foi uns 20 dias aí lendo. E foi bem gostoso, assim. Coisa de 20 minutos por capítulo, mais ou menos. É um momento de lazer muito gostoso pra você encaixar na sua vida aí. Aê, muito bom. Falando que o livro é um descanso, quando eu tava lendo Relíquias da Morte, minha mãe tava lendo pra gente A Fantástica Fábrica de Chocolate, do Roald Dahl. Uhum. E aí, quando eu ouvia o problema de Harry Potter, eu acho que eu vou morrer. Não, peraí, não é agora, mais tarde. Não, vou morrer, não. Aí, você vê na Fantástica Fábrica de Chocolate, o único problema é um bilhete. Será que eu vou ganhar um bilhete dourado pra ir na fábrica de chocolate e tal? Então, você lê e fala assim, ufa, tava precisando. Aí você lia outro livro pra relaxar de Harry Potter, É né? que fica tenso, mas um tenso gostoso. É, depois. não, porque Relíquias da Morte, quanto mais pra frente nos livros, mais tenso você vai ficando. No livro 1, você fica tenso. No livro 2, um pouco mais. Quando você chega em Relíquias da Morte, você tá quase morrendo. Que você Mais acha que os tenso Relíquias da ainda. Morte vão aparecer o tempo inteiro. Você já tá mais assim, Ai, mas cuidado com o spoiler. Segura. Segura o spoiler. Não. Segura spoiler. Não. Mas a minha experiência eu já contei aqui, né? Foi um livro que Gostou ou não gostou, me Maria? enganchou bem, eu consegui querer ler os próximos capítulos, eu queria ver. É que quando a gente lê depois de assistir, a gente quer ver como que foi escrito aquilo que você viu, né? Não necessariamente o que vai acontecer depois, porque você já sabe. Quando que a gente vai descobrir quem que deu a vassoura? Que eu já sei quem deu a vassoura, mas quando que a gente vai descobrir quem deu a vassoura? Quando que a gente vai descobrir tal coisa? Ou como que a gente vai descobrir isso? Então a experiência é diferente, mas é legal, foi legal. A gente vê essa evolução realmente. A Adri sempre falou isso, que os primeiros livros começam mais infantis e eles vão evoluindo conforme o personagem vai crescendo, até em idade, vai amadurecendo. Então os problemas vão aumentando, as responsabilidades vão aumentando, a gente vai vendo isso. E quando vocês falam que o próximo vai ser ainda mais tenso, dá a curiosidade de saber também como isso vai acontecer. Favorito do André. Como que a olha aí. gente vai ver essa evolução no livro também, né? A evolução não é só dos personagens, é do próprio enredo, a qualidade do enredo, assim, da autora, assim, da pena da autora. É bem claro isso. você falou da vassoura, eu acho que o Harry tem problema de comprar vassoura, porque as 2 vassouras que ele teve foram dadas pra ele de presente. E aí ele tem muito problema com vassoura. gente. E ele Ele tem não muito consegue dinheiro, ir lá né? no banco, comprar uma vassourinha. Ah, não. mas era Alguém sempre a tem que melhor dar pra vassoura de ele. todos, né? A Nimbus 2000 É. era a melhor do mercado, essa também A era a melhor do Firebolt, mercado. É mimadinho, né? Mimadinho assim. Leite de pera, Ah, né? mas ele merece. E nosso interesse agora é discutir o próximo livro que vamos ler aqui no literário. Vamos convidar as crianças aí pra ler também, ó. Não? Lê. Quando foi cortado aqui da edição, mas quando a gente mencionou esse livro no meio, que seria spoiler se a gente contasse lá no meio, teve uma pessoinha aqui que já reagiu, né? Que será que já leu? Porque a gente vai ler pro próximo mês um livro que a gente tem muita curiosidade de conhecer. Pessoas já passaram de Peixe Grande, né? No Clube Ictus, recomendando esse livro. Vários. Muitas pessoas recomendaram. recomendam. E a gente falou, não, vamos conhecer, vamos de Harry Potter, né? Um livro infanto-juvenil para um pouco mais pesado. Porque nós vamos ler A Metamorfose de Franz Kafka. Arthur, você já leu esse livro, Arthur? Já li. Você já leu? Uau, que da hora. Chocada. Você leu escondido, não? Não, pode ler, gente. Sem spoiler, sem spoiler. Pode O que ler, que 12, você... 13 anos, pode ler. O que você tranquilamente. achou desse livro? Qual que foi a sua impressão? Sem spoiler da história. Você lembra? Não é confuso, é caótico. Caótico é uma ótima palavra. Boa, boa. Caótico Pronto, mesmo. literário do mês que vem tá gravado. Livro caótico, a gente vai falar Ele é sobre caótico A Metamorfose de Franz Kafka, um autor tcheco, né, da República Tcheca, do século passado, que conta uma história bem bizarra com fundos que a gente vai tirando conforme Com a gente muitas vai tendo a camadas, leitura, com muitas várias camadas, Por tá isso que eu bom? falei, 12, 13 anos dá pra ler, Não, dá sim, pra porque ler. pega a primeira camada, a segunda camada. A gente que já tem um pouquinho mais de estrada, pega mais algumas camadas. Né? Isso, e a gente vai descobrir isso no literário do mês que vem. Temos aqui 4 semanas pra ler e conversar sobre ele no próximo mês. Venha com a gente, vocês também que nos escutam. Participem dessa aventura literária que a gente faz por aqui em parceria com o Ictus Podcast, que continua lá, firme e forte com seu conteúdo também. Já tá no ar um episódio de apresentação do livro, na verdade, mais ou menos reagindo ao livro em si, com alguns spoilers. Ele fala bastante sobre o autor, ambientaliza bem e assim não estraga a sua leitura, mas ele conta algumas coisas que talvez, se você quer ir muito sem informação pro livro, eu recomendo que vá mesmo, tá? Se você tá com vontade de ler já, deixa pra ouvir lá no Ictus Podcast. A gente lançou
um episódio sobre ele, decida. Se você quer um pouquinho de spoiler pra dar aquela super vontade de ler, ouve. E se você já tá com vontade de ler, lê primeiro e depois vai escutar por lá. De qualquer forma, a conversa mesmo é aqui no Literário e vai ser demais. A gente discute. Lá no Ictus é só a opinião do Tan. Depois a gente junta a do Tan com as nossas aqui no mês que vem e faz um balaio aí pra discutir e contar a nossa experiência de ler A Metamorfose do CAF. Beleza, gente? É isso? Nos vemos mês que vem no Literário. Obrigada, gente. A presença de vocês. Obrigado pela paciência de ficar com a gente aqui mais de 1 hora. Próximo Harry Potter a gente tem que trazer um Sonserino junto. Ó. Já tem você, Adri. Pois é, eu não tenho esse preconceito. Eu tenho. Eu não tenho. Eu tenho até uma amiga Sonserina. É brincadeira Assim, só. Eu tenho preconceito, eu tenho até um amigo que é, né? Da Sonserina. O Daniel, nosso outro filho, é da Sonserina. Eu gosto, gente. Eu só tô pegando Mas, no pé. ó, garotada, gostamos muito da participação de vocês. Talvez nas próximas oportunidades a gente traga vocês separados para terem mais participações e tal. Obrigado pelos estudos que fizeram, por relerem o livro, por estar com a gente, compartilhando aqui essa experiência. Foi legal demais. Carol? É o Natanzinho, gente. Valeu. Obrigada, viu? Beijo. Tchau, Carol. Boa amamentação. Ela tem que alimentar a próxima geração de leitores. Próxima geração. Exatamente. Tchau, Valeu, gente. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.